Então, estamos gravando. Essa é a aula 7, a aula de número 7. 7? 7 ou 8, gente? Aula de número 8. Essa é a aula de número 8, né? Tema da nossa aula de hoje, Revolução Industrial. Eu vou abrir aqui o slide. Caso trave, caso vocês não consigam escutar, né? A imagem travando não tem problema não, mas caso vocês não consigam escutar, me avise que eu explico de novo, repito, né? Não vamos ficar com pendências aí, ok? Tranquilo? Vamos lá então. Então, o tema da nossa aula está aqui, já coloquei de cara a imagem clássica de Charles Chaplin na nossa aula, né? Charles Chaplin, ele, na verdade, é um personagem, né, criado dentro do processo industrial. Obviamente, Charles Chaplin viveu o século XX, não viveu o século XVIII, mas os seus filmes retratavam a primeira revolução industrial. E como o homem tinha dificuldade de se adaptar ao processo industrial. Então, é mais uma crítica, mais uma abordagem às dificuldades que o homem tinha em passar pelo processo industrial durante o século XVIII. Até porque existia uma necessidade de adaptação da mão de obra, né? E existia uma forte exploração da mão de obra do proletariado, ou seja, do trabalhador industrial, do trabalhador urbano, né? Então, o filme Tempos Modernos, representado por Charles Chaplin, né? Ele retrata, na verdade, uma crítica à exploração da mão de obra do trabalhador inglês e, acima disso, a dificuldade desse trabalhador de se adaptar ao trabalho industrial, o que não era muito fácil, até porque ele vinha de uma produção ainda artesanal, de uma produção ainda de manufatura, de uma produção ainda em pequena escala, de uma produção que vai ser totalmente modificada no século XVIII com o processo industrial. Mas eu gostaria de instigar agora vocês a me responder o que marca o nome do filme, Mônica, o nome do filme Tempos Modernos. Muito bom. Muito bom, eu tenho o costume, nos momentos presenciais, né? Eu tenho o costume de passar esse filme para os meus alunos ali do primeiro ano, ou até do segundo ano, que a gente tem tempo. No terceiro ano, a gente quase não tem tempo para passar um bom filme, né? Mas é um filme muito bom, vale a pena assistir, né? Mesmo após o Enem ou antes do Enem, né? O Enem, ele gosta muito de cobrar o processo industrial, as consequências de todo esse processo industrial. Ok? Mas vamos lá, vamos dar sequência. Eu vinha fazendo uma pergunta a vocês. O que possibilitou, né? Aliás, o que marcou o início do processo industrial? Fala comigo. O que marcou o início do processo industrial? Pode usar o chat, pode usar aí, se vocês quiserem falar, sem problemas. O que marcou o início do processo industrial? Qual é o marco? Existe algo que marca o início do processo industrial? O que marca o início do processo industrial? Fala comigo. Vamos lá? E aí? Calef, eu escutei aqui, o trabalho remunerado, o trabalho ele já era remunerado já no período moderno, né? O período moderno, ele marca o surgimento das primeiras fábricas, da divisão do trabalho, então ele já passa a ser remunerado. Aquela história do artesão e o aprendiz acontecia na Idade Média. A partir do período moderno, nós já temos o início das fábricas, o surgimento das primeiras fábricas, da divisão do trabalho, né? Ainda mesmo que feito à mão, nós chamamos de manufatura, ainda que feito muito ainda artesanal, mas ele já era remunerado. Agora, muitos de vocês me responderam e responderam bem aqui, perfeito. Estão ótimos. O surgimento da máquina a vapor. Indiscutivelmente, o surgimento da máquina a vapor é o que marca o início da Revolução Industrial. Repito, o surgimento da máquina a vapor, ou seja, a maquinofatura. A maquinofatura, ela dá início ao que nós chamamos de Revolução Industrial. Porque até então era um processo industrial do século XV ao século XVIII,
Eu digo século XV, segunda metade do século XV, com o início do período moderno, pós-queda de Constantinopla, de Constantinopla, invadida pelos turcos otomanos, 1452, né? Após a queda de Constantinopla, após o desenvolvimento do comércio, o surgimento dos burgos, aonde viviam os burgueses, nós temos o início do período moderno e, consequentemente, o início do período chamado mercantilista, ou pré-capitalista, ou pré-industrial. Nesse período surgem as primeiras fábricas. Essas fábricas, a mão de obra era remunerada, por mais que fosse manufaturas. Agora, no século XVIII, que marca o início da Revolução Industrial, indiscutivelmente, é o surgimento da máquina a vapor. A máquina a vapor é a maior invenção do século XVIII, da segunda metade do século XVIII. A data que marca o início do processo industrial é 1760. Detalhe, esse processo industrial não acontece em vários países, não acontece em toda a Europa, acontece especificamente em um país europeu, a Inglaterra. E especificamente em 4 cidades da Inglaterra. Londres, a capital inglesa, Liverpool, a cidade dos Beatles e também de Charles Chaplin, uma cidade extremamente industrializada. Birmingham, uma cidade satélite de Londres, né? Uma cidade que ficou famosa agora recentemente numa série chamada Peaky Blinders, né? Mas uma cidade extremamente industrializada, como se fosse Aparecida e Goiânia, né? Birmingham também, e obviamente Manchester. Manchester também é uma cidade até hoje extremamente industrializada, inclusive uma das cidades mais ricas da Inglaterra, não é? Então essas 4 cidades se destacaram no processo industrial. Alguns conceitos importantes que eu vou te dar. Agora, anote. A Revolução Industrial é chamada também nas provas de vestibular de Revolução Capitalista. O primeiro país a passar pela primeira Revolução Industrial foi a Inglaterra. Inclusive, foi unicamente a Inglaterra. Foi pioneira, e agora eu trabalho os motivos do pioneirismo inglês. Então, a Inglaterra foi o primeiro país a passar por um processo industrial. Foi pioneira nesse processo industrial. E as 4 cidades, Londres, Liverpool, Manchester e Birmingham. Ok? O que marca o início do processo industrial? O surgimento da máquina a vapor. Claro, falo devagar. Tem hora que o Calef empolga e fala muito rápido. Vamos lá? Vamos para os conceitos para que vocês possam anotar? A Inglaterra foi o primeiro país a passar por um processo industrial. Segunda metade do século XVIII, a partir de 1760. Somente na Inglaterra. Unicamente na Inglaterra, pioneira. Ok? O que marca o início desse processo industrial? O surgimento da máquina a vapor. Primeiro em Londres, depois em Liverpool, Birmingham e Manchester. São as 4 cidades até hoje mais industrializadas da Inglaterra. Nessa segunda metade do século XVIII, nós temos o que nós chamamos de primeira Revolução Industrial. Agora, uma pergunta muito comum. Calef, o que levou esse processo industrial da Inglaterra? O que levou esse pioneirismo desse processo industrial? Tá, aqui eu dei um conceito bem simples para vocês, não é? Deixa eu só adicionar aqui alguém que está entrando. Eu dei um conceito bem simples, ó. O que foi? Processo de transformações econômicas, sociais e até políticas que caracterizaram a aceleração do processo industrial, a maquinofatura, a produção em larga escala. O slide está para vocês aí, né? Eu enviei no grupo de vocês. Tranquilo, não precisa copiar, não precisa nem tirar foto, o slide já está disponível para vocês no grupo do WhatsApp. Esse processo industrial também é conhecido como revolução capitalista. É importante que vocês destaquem isso. A revolução industrial também é chamada de revolução capitalista, porque agora o trabalhador não é detentor de mais nada, a não ser a sua mão de obra, ok? O detentor do capital passa a ser o capitalista, passa a ser o burguês industrial, ou seja, o dono da fábrica, o dono da indústria. Show de bola? Agora volto na pergunta. O que possibilitou o processo industrial da Inglaterra? O que levou à Revolução Industrial na Inglaterra? Calef, você já disse,
O surgimento da máquina a vapor, tudo bem. O que marca o início da Revolução Industrial é o surgimento perfeito da máquina a vapor. Indiscutível. Agora, entre o século XV, lembra que eu voltei lá no século XV? Entre o século XV e o século XVIII, entre a queda de Constantinopla e o surgimento da primeira máquina a vapor, são 3 séculos. Naquele período chamado de período mercantilista ou pré-capitalista, a Inglaterra se preparou aos poucos para o processo industrial. A burguesia inglesa, principalmente a burguesia mercantil, se preparou para um processo industrial. Então, o que possibilitou? Primeiro, o fortalecimento da burguesia mercantil inglesa. Segundo, a Revolução Puritana e também a Revolução Gloriosa no século XVII, que eram revoluções do parlamento, que era um parlamento burguês. Os burgueses passaram a dominar o governo inglês. Veja bem, preste atenção. Se os burgueses dominavam o parlamento inglês, o parlamento passou a investir no comércio, passou a investir nos burgos, passou a investir nas ferrovias, passou a investir no transporte, passou a investir na navegação, passou a investir em tudo aquilo que estava associado à atividade comercial e possibilitou o processo industrial. Então, nós temos uma burguesia forte. Olha só, a Carol colocou aqui, ó, perfeito, Carol. A ascensão da burguesia e sua participação na economia e na política. Perfeito, é isso que eu estou dizendo agora. Show de bola. Uma burguesia forte participando da política e extremamente atuante na economia. Porque, gente, se eu sou burguês e eu governo um país, aonde eu mais vou investir? No comércio, nas fábricas, no transporte. E, consequentemente, isso vai resultar no processo industrial. Detalhe, o historiador Eric Hobsbawm, né, que escreveu A Era das Revoluções, e nessa obra ele trabalha, né, a Revolução Industrial, o historiador Eric Hobsbawm, ele diz o seguinte: é necessário um tripé para o processo industrial. Como assim, um tripé, Calef, para o processo industrial? Não entendi. É necessário 3 coisas essenciais para um processo industrial. Calef, a máquina é essencial? Sim, perfeito. Mas eu estou falando de 3 outras coisas. A máquina é essencial, ter dinheiro para investir no comércio, para investir na burguesia, para investir no transporte, para investir na indústria, também era essencial. Por isso que a Inglaterra, entre o século XV e o século XVIII, acumulou capital para o processo industrial. É essencial ter uma burguesia forte atuante na política. É essencial ter investimentos em novas tecnologias. É essencial investir na educação. Por isso que na Inglaterra, com o tempo, eles passaram a investir nas universidades que desenvolviam tecnologia. É necessário investir na navegação, até porque a Inglaterra exportava 80% da sua produção industrial, então ela tinha que vender tudo isso. Agora, 3 coisas foram essenciais, e eu vou colocar aqui as 3 coisas que foram essenciais. Não existe revolução industrial sem matéria-prima. Você tem que ter a matéria-prima para transformar no produto industrializado e vender o produto industrializado. A Inglaterra, Calef, tinha matéria-prima? Tinha, em abundância. No sul das 3 colônias. Até porque a primeira revolução industrial ela foi exclusivamente têxtil. Eu vou repetir. A primeira revolução industrial foi exclusivamente têxtil. O que é isso, Calef? Têxtil. Eles desenvolveram radicalmente, fortemente, a produção industrial têxtil. Tanto é que a primeira máquina a vapor não foi o motor a gasolina. Não, não foi. A primeira máquina a vapor foi a máquina de tear tecido a vapor. Então, era necessário matéria-prima, algodão, que era produzido no sul das 3 colônias, ou seja, no sul dos Estados Unidos. Eu até dei uma aula extra para vocês, está lá na plataforma, sobre a ocupação dos Estados Unidos, sobre a colonização e, posteriormente, o processo de independência. Se você não assistiu, vai lá e assista, ok?
Então, eles tinham matéria-prima, eles tinham algodão, exploravam o algodão no sul dos Estados Unidos, levava para a Inglaterra, para essas cidades que eu citei para vocês anteriormente, Londres, Liverpool e assim por diante, e transformava esse algodão em tecido. Agora, eu preciso também de mão de obra. Mas olha só, veja bem, mão de obra assalariada. Vou repetir, mão de obra assalariada. Caleb, mas não é melhor ter mão de obra escrava? Não, não é melhor ter mão de obra escrava. Inclusive, durante o século XVIII, a Inglaterra, e depois XIX, a Inglaterra combateu radicalmente a escravidão. Foi um país que combateu radicalmente a escravidão. Mas por que, Calef, a Inglaterra combateu tão intensamente a escravidão? Não só no Brasil, mas em todo o continente americano. Preste atenção, a Inglaterra foi o país que mais ganhou dinheiro. Repito, a Inglaterra foi o país que mais ganhou dinheiro vendendo escravos durante o século XVII. Século XVII. Porém, após o seu processo industrial no século XVIII e posteriormente no século XIX, a Inglaterra foi o país que mais combateu a escravidão. Porque a Inglaterra precisava muito de mercado consumidor. E escravo não tem salário. Escravo não é um mercado consumidor em potencial. E por isso a Inglaterra combateu a escravidão, tanto que uma das consequências do processo industrial no século XVIII foi o fim da escravidão no continente americano, a escravidão racial dos africanos. Porque, segundo o próprio historiador Eric Hobsbawm, nós temos aqui uma necessidade. Olha o tripé, hein? Matéria-prima, a Inglaterra tinha no sul das 13 colônias. Mão de obra barata, assalariada, a Inglaterra tinha internamente, por causa principalmente dos cercamentos. No século XVII, boa parte da população que via no campo foi para as grandes cidades à procura de trabalho. Houve um forte êxodo rural entre o século XVII e XVIII na Inglaterra, o que possibilitou mão de obra barata, porém assalariada. Agora, o maior problema da Inglaterra, ela tinha matéria-prima, ela tinha mão de obra barata assalariada, ela tinha máquina de tear a vapor, ela tinha carvão mineral e ferro, ela tinha um governo protestante burguês que investia exageradamente no comércio, no transporte, nos burgos, nas fábricas, ela tinha acumulação primitiva de capital, ela tinha experiência, mas a Inglaterra tinha um problema interno. Uma população muito pequena para a sua grande produção industrial. O que a Inglaterra faz? Desenvolve a sua expansão marítima, se torna no século XVIII e XIX, principalmente no XIX, com a Rainha Vitória, a Rainha dos Mares, o apelido muito conhecido, acredito que vocês já ouviram falar, obviamente. A Inglaterra se transforma na Rainha dos Mares e passa a dominar o mercado consumidor mundial. Até porque, lembra que eu disse anteriormente, a Inglaterra era pioneira, ela não tinha concorrência no processo industrial. Ela era pioneira, ela era única e exclusiva no processo industrial e que tinha máquina de tear a vapor. O tecido da Inglaterra era o melhor, produzido de forma industrial e o mais barato. A Inglaterra vendia no mundo inteiro, não é exagero. Tanto é que, através do Tratado de Methuen, também conhecido como Panos e Vinhos, a Inglaterra dominava o mercado consumidor brasileiro, e todos vocês sabem muito bem disso. Então, a Inglaterra tinha tudo, Calef. Ela tinha carvão, mineral e ferro internamente, muitas reservas, ela tinha mão de obra barata, assalariada, ela tinha matéria-prima no sul das 13 colônias, ela tinha muito mercado consumidor, porque ela dominava o mercado consumidor mundial e não tinha concorrência. Ela era a rainha dos mares, ela tinha um governo que investia nesse processo industrial. Em 1760, com o surgimento das primeiras máquinas a vapor, nós temos o início do processo industrial. A primeira fase, e agora eu vou trabalhar a primeira e segunda fase com vocês num quadro, né? Para quem já está acompanhando aí, já deve estar vendo. A primeira fase, ela começa em 1760, mas em 1782 nós temos um marco, porque James Watt, ele vai desenvolver a máquina de tear a vapor, que produzia rapidamente em grande escala. Ele vai concluir uma máquina de tear a vapor que produzia o que 20 trabalhadores faziam anteriormente, em uma máquina durante um dia,
vai produzir. E aí, obviamente, né, capitalismo, ele necessita a geração de lucro, né, gente? O sistema capitalista, ele necessita a geração de lucro. E, obviamente, isso marca muito forte esse processo industrial. Já a segunda fase, no século XIX, então, olha, primeira fase ou primeira revolução industrial no século XVIII, né? Segunda fase ou segunda revolução industrial no século XIX, agora eu vou colocar um gráfico aqui para vocês. Terceira fase, a nossa atual fase, né? A tech científica, século XX, principalmente na segunda metade do século XX, com o surgimento da tecnologia, né? Com o surgimento da tecnologia, principalmente de informações, né? Telefone, computadores e assim por diante, né? Muito fala-se numa quarta revolução industrial, mas esse assunto ainda será discutido no futuro, não agora, né? Já a segunda fase, nós temos aí algumas grandes invenções, como, por exemplo, o telefone de Graham Bell, a lâmpada elétrica de Thomas Edison, o motor a gasolina de Carl Benz, né? E aí, consequentemente, os carros surgiram na segunda metade do século XIX, as primeiras automobilísticas surgiram na segunda metade do século XIX. Aqui eu coloquei um gráfico para vocês. Gente, alguma dúvida? Ninguém me falou nada, todo mundo numa boa aí. Alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? Vamos lá, manda ver. Alguma dúvida? Não? Então, dando sequência, qualquer dúvida vocês me mandam aí, a gente vai resgatando e tirando essas dúvidas, não é? Então, olha aqui, ó. Eu fiz esse quadro aqui, ficou muito legal, ó. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer mais. Eu vou jogar aqui, verbalmente, a terceira fase para vocês, beleza? Verbalmente, eu jogo a terceira fase para vocês. A primeira fase, ela acontece só na Inglaterra, no século XVIII. O material industrial básico era o ferro. Ó, a Letícia pediu para esperar um pouquinho. Vamos lá, Letícia. É para esperar para copiar? Como é que é? Então, ó, primeira fase, segunda fase, terceira fase. A terceira fase eu vou mandar verbalmente, beleza? Vamos lá? Posso agora? Então, primeira fase, Inglaterra, pioneira e única. Século XVIII, segunda metade do século XVIII, a partir de 1760. Primeira fase, apenas têxtil, ok? Material industrial básico, ferro. Ferro. Carvão, mineral e ferro, né? Carvão mineral fazia a máquina a vapor, obviamente, mover, trabalhar. E a Inglaterra tinha enormes reservas de carvão mineral. E o ferro, era assim que as máquinas eram feitas, com ferro. O que eles produziam? Tecido. Segunda fase, material industrial básico, aço. O ferro continua na segunda fase, inclusive também na terceira fase, a nossa atual fase, mas agora na segunda fase eu tenho o surgimento do aço. E na terceira fase, nós temos o surgimento do alumínio. E se você observar, o alumínio passa a substituir uma série de objetos e materiais que eram produzidos antes de ferro e aço. Inclusive os próprios carros, não só alumínio, o plástico posteriormente, né? Com basicamente a produção de borracha em grande escala, primeiro no Brasil e depois na Ásia, né? Graças ao látex, a borracha também passa a ser essencial, mas nós temos o alumínio, ok? O alumínio e a borracha na terceira fase. Principal fonte energética. Primeira fase, única, vapor, através do carvão mineral. Única, fonte energética, vapor, através do carvão mineral. Na segunda fase, nós temos a energia elétrica, hidrelétrica e o petróleo. Tanto é que surge, graças a Graham Benz, surge o motor a gasolina. E aí o motor a gasolina vai ser importante, né, para os navios, que eles vão desenvolver o navio a motor a gasolina, vão ser importantes para as automobilísticas, que eles vão desenvolver os primeiros carros, ok? E na terceira fase, nós temos outras fontes energéticas também, na terceira fase, como energia eólica. Eu viajei agora, estava recentemente ali na Serra Gaúcha,
fui para Gramado, você vê muito, mas muito energia eólica, muito em cima das grandes serras. No Nordeste também. Então, você tem energia eólica, você tem energia solar sendo muito utilizada em algumas microempresas e até grandes empresas no Brasil. E também alguns países utilizam de forma muito adequada a energia nuclear. O Japão, por exemplo, é um país que utiliza muita energia nuclear. Ok? Então, são novas fontes na terceira fase. Setor predominante na primeira fase, têxtil, tecido. Na segunda fase, nós temos uma diversificação muito grande. Vai surgir aí bens de consumo, móveis, vai surgir aí automobilísticas, que vão dominar o mercado e dominam até hoje. As grandes indústrias, as grandes empresas, boa parte delas são automobilísticas. O esporte mais famoso e mais caro do mundo é a Fórmula 1. E na terceira fase, a tech científica. E você tem aí os meios de comunicação, como primeiro você vai ter o rádio, você vai ter a televisão, né? Aí você vai ter o meio de comunicação via satélite, o celular, o computador, a internet. É aí que no século XX, na terceira fase, que nasce o conceito globalização. Nasce o conceito. A globalização, nós, historiadores e professores de geografia, reconhecemos que o início da globalização no mundo é com a expansão marítima lá no século XV e XVI. O início do processo de globalização, mas o conceito e a conclusão da globalização no século XX, com a tecnologia de informação. Né? Nós temos aí o computador, a internet, né? Nós temos aí o telefone via satélite e assim por diante, consequências aí da Guerra Fria, né? Que é uma outra temática que cai muito pouco no Enem, então a gente não vai trabalhar aqui nas nossas abordagens, ok? Tranquilo? Bom, a partir do início, ó, coloca aqui embaixo, ó, uma observaçãozinha. A partir do início do século XX, nós temos na segunda fase a expansão industrial. Segundo país a passar por um processo industrial, a Bélgica. Bélgica foi o segundo país a passar por um processo industrial. Terceiro, a França. Depois, o quarto, a Alemanha. Aí depois, Estados Unidos, Suíça, Holanda, Japão na Ásia, após a Revolução Meiji. Ok? Beleza? Tranquilo? Gostaram desse quadro, dessa comparação, desse raciocínio básico? Fácil, né? Mas e aí, Calef? Quais são as principais consequências desse processo industrial? Quais são as principais consequências, os principais resultados? Nós temos aí, eu classifiquei para vocês, consequências econômicas, sociais e políticas. 3 pontos. Consequências econômicas, consequências sociais e consequências políticas, para a gente poder trabalhar. Dentro das consequências econômicas, nós temos aí, ó, primeiro, modo de produção capitalista, ou seja, em grande escala. Lucro, 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 lucro. Segundo, a Inglaterra à procura de mercado consumidor combatendo a escravidão. A escravidão racial, a escravidão africana. E ela foi fervorosa, tanto que em 1845 ela cria a lei Bill Aberdeen, que proibia o comércio, o tráfico de escravos no Atlântico. Em Inglaterra, ela era tão fiel ao combate que ela ficava fiscalizando radicalmente, né, o comércio de escravos. Muitos navios eram apreendidos, muitos navios eram até afundados. Terceiro, com grande consequência econômica, no século XIX, com a expansão industrial dentro da Europa, Bélgica, França, Alemanha, Holanda, e também na América, Estados Unidos e na Ásia com o Japão, a Inglaterra passou a ter muita concorrência. Muita concorrência. Por mais que ela tivesse o melhor tecido, produzido em grande escala, o mais barato, de forma industrial, ela passou a ter muita concorrência e os grandes países industriais que estavam passando pela segunda revolução industrial, século XIX, começaram a criar leis protecionistas,
que no Brasil nós chamamos hoje de tarifas alfandegárias. Essas leis protecionistas dificultavam a entrada do tecido inglês nos demais países. E a Inglaterra tinha um pequeno tendão de Aquiles, um pequeno ponto fraco. A Inglaterra, ela dependia exageradamente da exportação do seu tecido, porque 80% da produção industrial inglesa era para exportação. E agora ela não conseguia vender tecido na Bélgica, não conseguia vender tecido na França, não conseguia vender tecido... Até o Brasil criou tarifa alfandegária durante a Era Mauá. E aí a Inglaterra, né, o governo inglês, principalmente durante o governo da Rainha Vitória, propôs às grandes potências europeias a promover o que nós chamamos de neocolonialismo, ou também chamado de imperialismo do século XIX e século XX. E esse neocolonialismo é uma consequência econômica importantíssima, porque ela vai provocar a Primeira Guerra Mundial, que em consequência vai provocar o período entre guerras, o nazifascismo, porque as grandes potências começam a disputar agora colônias na África, na Ásia e na Oceania. A busca incansável, principalmente de mercado consumidor. Repito, a busca incansável por mercado consumidor e, obviamente, por matéria-prima, por mão de obra assalariada. Inglaterra, França vão construir grandes impérios na África, grandes impérios na Ásia, e a Inglaterra vai dominar toda a Oceania. Eles vão disputar tantos territórios, Inglaterra, França, Bélgica, Holanda, né, Alemanha, Itália, eles vão disputar tanto que eles vão começar a gerar atritos, que é aquilo que o historiador Eric Hobsbawm, na Era dos Extremos agora, chama de paz armada. Paz armada, um período de muita tensão. É chamado de paz armada, o que vai acabar provocando a Primeira Guerra Mundial. Mas aí é um outro assunto. Então, essa é a consequência econômica. Sociais. Muita desigualdade social, péssimas condições salariais e péssimas condições de trabalho, salários miseráveis, jornadas de trabalho de 15, 16 horas por dia, exploração da mão de obra infantil, exploração da mão de obra feminina, crianças e mulheres faziam o mesmo trabalho, a mesma atividade dos homens e recebiam 1/3 dos salários. E, consequentemente, nós teremos revoltas. Né? Teremos revoltas. Na semana que vem, eu quero trabalhar com vocês 2 revoltas. Semana que vem a gente vai ter um horário especial, tá, gente? Então, a ideia que eu tive hoje, conversei com o Vitinho, conversei com o Mantegão, conversei com o William, né? E a gente teve uma ideia de fazer um horário especial. Semana que vem, Humanas e Linguagens, e na outra semana o Vitinho vai detonar aí com vocês na matemática, beleza? Então, semana que vem eu vou ter 2 aulas com vocês. 2, ok? 2 aulas com vocês. E aí, cara, semana que vem a gente vai trabalhar lá o ludismo, o cartismo, que também são consequências sociais desse processo industrial. O ludismo e o cartismo são movimentos sociais que surgem no século XIX pela intensa exploração da mão de obra do proletariado, do trabalhador industrial, do trabalhador urbano, entende? E por que ele promove essas manifestações, essas revoltas? O ludismo, eles invadiram as fábricas e destruíram as máquinas, acreditando que teriam boa parte dos seus empregos de volta. Porque eles estavam desesperados, porque recebiam muito pouco, porque a sua mão de obra estava sendo intensamente explorada. Ok? E por último, para a gente então finalizar essa aula, né, são as consequências políticas. A burguesia dominando as políticas dos países principalmente republicanos, dos países liberais, ou monarquias mais liberais, que era o caso da Inglaterra, e a aplicação, né, da filosofia de Adam Smith, do filósofo Adam Smith, do liberalismo econômico, ou seja, da não intervenção do Estado na economia, da plena liberdade da burguesia em dominar a economia dos seus respectivos países. Então, nós teremos aí uma burguesia muito forte, muito atuante dentro da política, ok? Só que uma burguesia forte, atuante na política, um povo em estado de desigualdade, em estado de miséria, um povo desempregado,
uma mão de obra sendo explorada, é aí, gente, que já no começo do século XIX, nós teremos a explosão de diversas manifestações populares já na Inglaterra. Não se esqueça, por que primeiro na Inglaterra? Porque a Inglaterra foi pioneira num processo industrial, a Inglaterra foi primeira a passar pela Revolução Industrial. E aí, toda essa luta do ludismo e do cartismo que eu quero trabalhar com vocês na semana que vem, não percam, toda essa luta vai levar ao que eu coloco aqui, ó. A diminuição da jornada de trabalho, já, ó, se você reparar, em 1780, a jornada de trabalho era de 80 horas por semana, no mínimo, basicamente. Em 1860, cai para 67. Em 1860, ou 1820, em 1860, cai para 53. Então, através dos protestos, como o ludismo, também chamado de movimentos quebradores de máquinas, que trabalharemos na semana que vem, através do cartismo, né, também chamado de a Carta do Povo, eles começam a lutar, eles começam a conquistar os seus direitos, não é? E aqui eu já coloco uma das maiores greves da história, a greve geral do século XIX, né, onde os trabalhadores, tanto homens como mulheres, foram para as ruas e exigiam a criação de legislação trabalhista, de leis trabalhistas. Simultaneamente a esses protestos, surgem aí alguns teóricos também importantes, como Karl Marx e Friedrich Engels, que escreveram o Manifesto Comunista, que escreveram o Capital e que vão lutar por melhores condições da classe proletária, da classe trabalhadora. Lutar na teoria, né? Porque líderes revolucionários nós teremos aí outros nomes, como Vladimir Lenin na Rússia e assim por diante. Ok, queridos? Alguém quer me fazer alguma pergunta? Tranquilíssimo? Belezinha? Então, peraí, deixa eu colocar o meu amigo Vitinho. Vitinho, meu querido amigo. Deixa eu colocar aqui. E aí, parceiro? Ah, meu irmão, como é que você tá? Tudo bem? Tô bem bonito e aprendendo história, olha só, hein? Bonito você sempre foi, né, Vitinho? Deus foi generoso comigo, né, Calef? Você eu não sei, mas as suas princesas, suas filhinhas são lindas. É a cara do pai, né? Gente, beijo para vocês. Vitinho, a gente se vê. Eu acho que sábado você tem aula lá na nossa escola ou não? Sábado? Ei, tô firme lá. Sábado a gente topa A gente lá. topa lá. Beijão, gente. Falou, Calef, meu brother. Até Valeu. mais.